Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco hoje, nessa segunda-feira. Vamos falar bastante sobre o mercado da bola, a situação do zagueiro Léo, olha, novidade sobre Coelho. Vamos falar também sobre o imbróglio, da situação envolvendo o volante Hugo Moura. Vamos também destrinchar aí o planejamento para 2025 e muito mais. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, e corre ali no primeiro comentário fixado e faça o seu palpite hoje na Estrela Bet. A Estrela Bet disponibiliza para você até R$500 de bônus, é isso, você corre ali no primeiro comentário fixado, clica no link, faça o seu cadastro e faça o seu primeiro depósito e ganhe até R$500 de bônus. A Estrela Bet é patrocinadora do Vascão no basquete e também do Vasco no futsal. Não perca essa oportunidade que a Estrela Bet está dando para você, vascaíno, que está nos acompanhando aqui. E outra, você que quer sacar o seu FGTS com antecipação em menos de 24 horas, a Mais Ágil agiliza a sua vida. O contato da Mais Ágil está aqui e também na descrição desse vídeo. Não perca a oportunidade de fazer aquela festinha de final de ano, levar a patroa para passear de férias, comprar aquele carro, fazer aquela obrinha, enfim, chegou a hora e a Mais Ágil ajuda você a antecipar o seu FGTS. O contato está aqui no WhatsApp e o link na descrição desse vídeo. Solta a vinheta, bora pro vídeo, tem bastante assunto pra gente falar hoje. Vai negociar o zagueiro Léo? Talvez seja esse o futuro do atleta diante dessa janela de transferências de início do ano. Isso se dá porque o atleta já é utilizado como moeda de troca em algumas especulações e também pode ser negociado por uma quantia significativa diante de um cenário não tão valorizado assim, numa possível venda. A situação do zagueiro Léo, que completou 100 jogos com a camisa do Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro, pode se encerrar por aqui. A diretoria entende que é um bom jogador, segundo já foi explícito, pelo Felipe na coletiva, enfim. Mas parece que a pressão da torcida e a situação psicológica em alguns momentos adversos pode ser o fator predominante para o zagueiro Léo deixar São Januário. E olha só, a situação do zagueiro também pode ser definida o quanto antes. Isso porque alguns clubes estão interessados na contratação do jogador. O Bahia está interessado, o Palmeiras esteve interessado também a partir de um posicionamento do Abel Ferreira, pós-jogo lá no Mané Garrincha, e também tem o Atlético Paranaense que sim, apurei ontem e tem um interesse na contratação do zagueiro Léo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Fortaleza acenou também com uma consulta, o Vasco pediu, ali o Moisés como troca, parece que o Vasco quer jogador de lado de campo, como aconteceu também com o Atlético Paranaense acenando a contratação de Tomás Coelho, o argentino de 24 anos. Mas olha só, apesar de facilitar a saída do zagueiro diante de um cenário que pode ser favorecido o atleta e o clube, o Vasco também consegue observar um retorno com outro atleta. Mas, vamos lá, atualizando a situação do Moisés em si, que o Vasco tentou ali, buscou ali informações acerca dessa troca. O Fortaleza não tem interesse de negociar o jogador nesse tipo de negociação. E o que aconteceu também no caso Coelho? Informações que eu tive na manhã dessa segunda-feira é que o Coelho não vai vestir a camisa do Vasco. As pessoas falaram exatamente assim: não, o Coelho não vai para o Vasco. O Léo pode até ir para o Atlético Paranaense, mas dificilmente, só se houver uma reviravolta, o Coelho vestirá a camisa Cruz Maltina. Existe ainda um imbróglio muito grande acerca da contratação do volante Hugo Moura. O Vasco ainda não fez o pagamento dentro do que era previsto da dívida do volante com a situação envolvendo o Vasco e Atlético. E isso pode ser um fator que vai dificultar qualquer tipo de negociação. A situação ainda fica pior acerca de uma movimentação um pouco mais prejudicial diante daquele clima hostil que tivemos, naquela eliminação lá na Copa do Brasil do Atlético Paranaense, onde tivemos 2 jogos muito quentes, principalmente o primeiro jogo em São Januário. Enfim, tivemos ali N problemas e a situação ficou cada vez
difícil entre as diretorias. Mas enfim, a situação é que o Coelho dificilmente veste a camisa do Vasco. Foram as palavras que eu tive o prazer de ouvir ontem com pessoas ligadas ali ao Atlético Paranaense. Bom, situação também envolvendo o volante Hugo Moura, que o Vasco não conseguiu ainda, quitar a dívida com o Atlético Paranaense. Isso deve criar um vulto não só diante de uma negatividade entre as diretorias, mas também nessa questão envolvendo um acerto com outros atletas. E segundo informações da Tupi, da Super Rádio Tupi, que o futuro do volante é indefinido no Vasco, a informação que eu tenho é que só se vier do Vasco. O atleta está tranquilo, vai se reapresentar normalmente em janeiro, não tem nenhum impeditivo, não tem proposta nenhuma para sair, enfim, teve algumas sondagens sim de outros clubes acerca da situação entre Vasco e Atlético Paranaense, mas está tudo tranquilo na cabeça do atleta, Mas a situação pode ser diferente diante do clube. Diante do clube, ninguém sabe o que está sendo tratado, mas parece também que nada deve acontecer. A gente vai estar observando toda essa movimentação durante essa semana. O certo é, o Vasco começa o planejamento para 2025 de uma forma muito distinta, muito diferente, porque a gente não consegue fazer um planejamento que impulsione aí grandes coisas para essa temporada, mas também parece que o Vasco vai tentar se reforçar em alguns pontos ali, que foram defasados durante 2024, principalmente o lado esquerdo da defesa, os pontas, que tem aí também a possível saída do Emerson Rodrigues junto ao Inter Miami. Parece que o Vasco quer antecipar aí a ida dele para os Estados Unidos, não quer manter ali o empréstimo até o final. Então existem negociações para mudanças, como o Pedrinho falou lá na janela do meio do ano. Terão trocas, não teremos contratações por valores aquisitivos muito altos. O Vasco tem uma dificuldade financeira, busca aí a venda da SAF com novos investidores, Obviamente as últimas informações nos trazem aí o Marinac sendo o mais próximo de todo esse imbróglio envolvendo a Vasco SAF, e a gente, claro, acompanha isso de pertinho para trazer todas as informações para vocês, principalmente durante essa semana, que está chegando o Natal, está chegando Ano Novo. Então quem acha que está de férias ali, que o Vasco não está trabalhando, está enganado. O trabalho não pode parar. E, obviamente, diante de um cenário hostil financeiro que temos no clube, o Vasco não deve ter tanta facilidade assim no mercado e deve usar os seus ativos, Os jogadores atrelados com seus direitos econômicos no clube devem ser aí utilizados como moedas de troca e também vendas para impulsionar o caixa para chegar no mercado e contratar jogadores que possam pelo menos, cumprir ali alguns buracos, algumas lacunas desse atual elenco. Queria saber a sua opinião, corre lá nos comentários. Peço para você deixar o joinha para dar aquela moral. Também compartilhe o vídeo com quem você acredita que torce para o gigante da colina. Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com mais informações.